Olá, viva! Bem-vindos ao Vai Dar uma Curva desta semana. Já sabe, todas as semanas estamos aqui na Antena Minho e depois também em podcast nas redes sociais do Vai Dar uma Curva para falarmos sobre enogastronomia e turismo. Esta semana viemos até Vila Nova de Cerveira. Estamos no Aquamuseu de Vila Nova de Cerveira e vamos falar sobre as aldeias de mar. É um projeto desenvolvido pela CIM, Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, com o apoio do Cherish Interreg Europe. Connosco temos dois especialistas nas suas áreas, mas além disso e acima de tudo, dois bons amigos e pessoas com boas conversas para falarmos sobre o território. Do meu lado direito, o Carlos Antunes, diretor do Aquamuseu, onde nós estamos, e do meu lado esquerdo, o Ricardo Carvalhido, professor do IPVC, mas também investigador. O tema que nos traz é a cultura de mar e comunidades pescatórias como fatores atrativos para o turismo. Mas antes de irmos ao tema específico, eu vou desafiar o Carlos para nos começar por falar um bocadinho sobre o espaço onde estamos. Carlos, o que é o Aquamuseu? Para quem não conhece ainda o Aquamuseu, como é que tu poderias explicar e apresentar o Aquamuseu? Bom, o Aquamuseu, desde a sua ideia de implantação aqui no território, esta ideia nasce de uma relação muito próxima com a região, com a comunidade, em particular com a comunidade de pescadores, porque nós na atividade da ecologia, né, e desta prática de trabalharmos no rio em termos de investigação, a comunidade de pescadores foi sempre foi como que uma segunda escola, basicamente, não é? E então sentimos que, por um lado, dada há quase 30 anos, basicamente, a falta de informação, de conhecimento, que na altura existia na generalidade dos rios, mas em particular no Rio Minho, também pelo facto de ser um rio de fronteira, este desconhecimento e a importância da passagem da informação, ou melhor, da partilha do conhecimento entre a comunidade científica e a de pescadores, no fundo foi a alavanca, a motivação para construir este projeto, que pretende ser uma referência para o Rio Minho, ou seja, quem visita o Aquamuseu tem como que o privilégio de ficar a conhecer algo sobre o património natural, com uma simulação de uma viagem ao longo do Rio Minho, porque temos um aquário, não é, com uma sequência desde a nascente até à foz, conhecer as principais espécies de peixes deste rio, mas também numa componente mais etnográfica, né, associada à atividade da pesca artesanal, que é o espaço onde nos encontramos, não é? E a tal resposta à pergunta que os pescadores muitas vezes faziam quando estávamos com eles a trabalhar no rio era: para que é que isto serve? Não é? O trabalho que fazem, para que é que serve? No fundo também é essa tentativa, não é, de passar essa informação, quer na componente da investigação que se vai fazendo, na atualização do conhecimento, mas essencialmente também guardar uma memória da própria atividade da pesca, não é? Que é secular, é imemorial, mas que importa manter presente nas várias perspectivas, né? Não só do objeto, não só na questão física do objeto que muitas vezes já não é utilizado, né? Que desapareceu do rio, mas de toda a componente cultural que está associada à prática, né? A questão da oralidade, dos termos, dos locais, tudo isso, né? Das memórias vivas dos próprios pescadores que fazemos o registro no sentido de guardar, né? E transmitir, dar essa informação. Portanto, o conhecimento é provavelmente a base de tudo isto, não é? Da nossa atividade. O espaço onde nós estamos é mesmo isso que estavas a dizer há pouco, é um espaço de memória, porque nós vemos aqui são artefactos já com alguns anos, um espólio feito ao longo destes últimos anos, provavelmente. Sim, no fundo, isso foi recolhido nessa fase de amadurecimento do próprio projeto, não é? Porque a primeira vez que se apresentou ao município de Cerveira a ideia do projeto, até à sua concretização no terreno, foram 15 anos. Né? E nesse período e nesta relação com a comunidade pescatória permitiu reunir, no fundo,
estes objetos que se fazem parte agora do Museu das Pescas, não é? E alguns deles, sim, exatamente, já não são usados, muitos deles, a própria natureza dos materiais, a madeira foi substituída pelo ferro, no caso do barco foi substituída pela fibra de vidro e pelo alumínio. Algumas artes foram proibidas, outras deixaram de ser utilizadas pelos pescadores porque a quantidade de peixe já não justifica o seu uso, não é? Portanto, há várias razões, não é? Portanto, é um pouco esta história e esta sequência de acontecimentos que se pretende retratar, não é? Ricardo, nós quando chegamos à nossa orla costeira e olhamos e vemos este mar magnífico que temos aqui ao lado, e quando olhamos de cima para o nosso território, que é completamente, parece que foi rasgado, a minha pergunta simples, como é que aqui chegamos? Como é que nós nos tornamos assim? É uma pergunta simples, mas encerra em si uma complexidade imensa. Ora bem, é um assunto que é um tema, tal como em quase todas as áreas das ciências, em que se abordam estas questões, em que há uma grande quantidade de variáveis em jogo, é uma questão que tem que se colocar naturalmente em perspectiva de tempo e de espaço. O nível do mar, portanto, é uma superfície que vai variando, ou que foi variando ao longo do tempo geológico. Estamos a falar dos dados a que temos acesso aqui nesta franja, nesta faixa. Estamos a falar nos últimos 400 mil anos em várias subidas e descidas de nível do mar. Pronto, isto tem que ver essencialmente com fatores que têm a ver com acontecimentos ou variáveis astronómicas e que têm a ver com a forma como o nosso planeta se movimenta em si próprio e em relação à nossa estrela mais próxima ao Sol, e o efeito que isso tem depois no interface entre a atmosfera e o oceano. Pronto. Existem aqui depois também fatores de mais curto espaço de tempo, portanto que se repetem com mais frequência e que têm também uma contribuição, ou tiveram também uma contribuição muito importante na forma como a atmosfera se comportou. Estamos a falar, por exemplo, na questão da atividade do Sol, da atividade das manchas solares. Pronto. Estamos a falar aqui da atividade termodinâmica. Depois, há aqui outras questões também que influenciam este espectro e que têm que ver com o próprio facto da nossa crosta terrestre, que é incrivelmente fina. Se compararmos o nosso planeta e a sua estrutura a uma maçã, a própria casca da maçã é mais grossa do que em comparação do que a crosta. A crosta, ok. Isso. E portanto esta crosta que nós pisamos e sobre a qual nós nos desenvolvemos também em sociedade, não é? É uma crosta que está partida em grandes áreas e forma aquilo que é conhecido, quase toda a gente conhece, que são as placas tectónicas, e o movimento dessas placas tectónicas faz com que essas próprias placas, o interior delas, que estão partidas em milhares de outras peças mais pequeninas, tenham também movimentos de ascensão e de subsidência. Isto tudo faz com que seja incrivelmente complexo referirmos-nos à questão da linha de costa. Portanto, ela varia no tempo e no espaço. Por exemplo, só para termos uma pequena ideia, há 18 mil anos o nível do mar estaria mais baixo em relação ao valor atual, cerca de 100 metros. Há 100 metros? Há investigadores até que vão um bocadinho mais longe, falam nos 130 metros mais baixo, o que expunha praticamente a nossa plataforma continental. Ou seja, éramos maiores um bocadinho, então. Teríamos uma plataforma, a nossa costa estaria só há 18 mil anos, porque isso é... Só. Porque isso em termos geológicos não é nada. Não é nada, pois. Sim. Há um bocadinho estavas a falar em 400 mil, agora já vais em 18 mil, tem melhorado. A geologia tem esse problema, que é, muitas vezes, para nos referirmos a um tema, muitas vezes temos que andar a saltar entre, por acaso aqui temos sorte, estamos a falar do milhar de anos, mas muitas vezes temos que referirmos ao milhão. Mas para explicar, nós teríamos, portanto, há cerca de 18 mil anos, a costa estaria, a linha de costa, portanto, a costa estaria, a praia, vá lá, para que as pessoas entendam com mais facilidade, estaria a cerca de 30 km da posição atual. Seria um bocadinho como se estivéssemos hoje
no Bom Jesus, em Braga, e a percepcionar o mar. Se estivéssemos no sopé do Bom Jesus, fosse mar. Mais ou menos. Não, a perspectiva de há 18 mil anos é como se nós hoje estivéssemos aqui, portanto aqui na costa, e estivéssemos a olhar para essa linha de costa. Então, ela estava a mais de 30 km de distância. Mas depois de tudo isto, que não é só o mar, os próprios rios, tudo isto se movimentam também. Pois claro, porque quando se fala do mar, falamos de uma superfície. Se essa superfície está, e essa superfície, claro, que vai servir como superfície de base para o rio. Claro. Se o nível de base está 100 metros mais baixo, os rios estão também, se houvesse uma descida de 100 metros abrupta, os rios ganhariam uma competência, uma capacidade erosiva gigante, não é? E iam estar a escavar. O seu leito, aliás, para termos uma noção, porque em 2013 fizemos uma campanha de geofísica com o CESAM. O que é o CESAM? É o Centro de Estudos e do Ambiente. Eu não vou ter uma cabeça. Mas é um centro de estudos. O CESAM é o acrónimo para Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro. Estás a ver? Foste lá. Mas vais ter que cortar esta parte. Não. Vai ficar assim? Vai, claro. Sim. Anda lá. Pronto, o CESAM significa Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro. Portanto, nesse varrimento geofísico que nós fizemos, e que tinha aí um propósito, que era tentar perceber se realmente se o Rio Lima era uma falha geológica, fizemos aqui um varrimento em que os meios que são empregos, os meios geofísicos, conseguem visualizar o que está abaixo do leito. E o que é que nós temos no Rio Lima? No Rio Lima temos cerca de 30 metros de sedimentos. O que é que quer dizer? Quer dizer que há cerca de 18 mil anos o Rio Lima, o seu leito, estaria a cerca de 30 metros de profundidade. E, portanto, que nós teríamos em vez de termos esta estrutura que nós hoje vemos, não é? Esta paisagem que nós hoje vemos em Viana, em que temos o rio, temos umas planícies aluviais largas, quer para um lado, quer para o outro, tínhamos o rio a correr muito mais encaixado a 30 metros de profundidade, e teríamos as vertentes. Ou seja, estas pequenas planícies que nós temos junto ao rio estariam no topo de uma montanha ou numa zona mais montanhosa, não? Não, o que nós tínhamos era o rio, como o mar estava cerca de 100 metros mais baixo, o rio estaria 30 metros mais abaixo. Mais abaixo, sim. Mas então o que nós temos agora neste momento, naquela altura, se estivéssemos no fundo do rio, estava 30 metros acima de nós. Estava 30 metros em cima de nós, sim. As encostas do rio estariam muito mais próximas. Teríamos uma noção com a geologia fala-se do encaixe, ou seja, teríamos um encaixe muito pronunciado, contrariamente ao que nós hoje temos, não temos praticamente encaixe nenhum, não é? Quer dizer, o rio está muito afastado das montanhas litorais. Mas nesse estudo ficámos a saber se realmente era uma falha ou tectónica Não foram conclusivos. Não foram conclusivos. Agora, de qualquer das formas, existem outros indícios que nos apontam precisamente para o facto do Rio Lima de facto estar encaixado naquilo que é uma falha, uma descontinuidade, que é uma falha geológica, mas tem uma atividade muito modesta, o que faz com que a norte do Rio Lima nós tenhamos uma atividade geológica diferente daquilo que temos na margem esquerda, na margem sul. Sim. Isso consegue-se mesmo na questão da própria safra salineira. Foi importante desde o século XI, pelo menos desde que temos registros. Pronto, já existem registros das inquirições de 1258 em que referem precisamente a área salineira, ali o couto salineiro da Miadela, Santa Marta, e que referem precisamente que um dos talhos salineiros foi trocado por 2 éguas. Pronto.
Explica lá isso, o que é que são éguas? São... Deixa eu explicar isso porque eu não percebo nada disso. São animais de tração, pronto. Ok. Sim, Estás a falar mesmo de... Assim, de éguas mesmo. Éguas mesmo. Que eram os carros de antigamente. Não é? Ok, não estava a perceber, já percebi. Portanto, e isto só para referir o quê? Que a margem direita em relação à margem esquerda, a margem direita, como é uma margem ligeiramente mais levantada que a outra margem, que é a margem esquerda, é uma margem que o controle da inundação era mais bem feito, por questões naturais, e portanto rendia muito mais sal, comparativamente à margem esquerda, que é uma margem mais deprimida, e é uma margem que era mais sujeita a inundações, claro. e só por causa disso aquilo que se retirava das salinas era o sal era menor quantidade. Porque havia mais inundações. Até a própria zona úmida que nós temos ali de São Pedro de Arcos, aquela zona úmida que temos ali, que são as Vegas de São Simão, ocorrem precisamente naquela margem sem correspondência na outra margem. Sim. Ok. Essa é uma novidade, não fazia ideia que uma era mais baixa aqui. Eu estou a ter sempre a noção de que os dois lados do rio estão mais ou menos nivelados, mas não. Não. Carlos, há pouco estavas a dizer que o grande objetivo aqui do museu era a preservação da história, das histórias, desta cultura à volta do rio. Sentes que hoje como é que tens de fazer esta pergunta? Sentes que hoje há um interesse diferente sobre esta história do Rio? Como é que tu sentes as pessoas quando visitam o Aquamuseu? O que é que elas procuram? Só ver os peixinhos? Não? Não, sim, não. A particularidade desta referência local é importante, né? O facto de quem nos visita conhecer um pouco mais sobre esta envolvência cultural e, né, que vem de uma atividade local da região é importante, obviamente, né? Porque assim, a questão da atividade da pesca ao longo dos tempos teve sempre muito associada ao mar, não é? Portanto, claro. À questão da costeira, não é? Da atividade. Ainda hoje a do mar é profissional, não é? A do mar é profissional e a do rio já não é tão profissional, é mais amadora. Sim, no caso do Rio Minho, e também acontece isso em outros rios, obviamente, ela divide-se, não é? Portanto, há das comunidades pescatórias na proximidade da Foz, basicamente, no caso do Minho é a zona de Caminha, Seixas, é no fundo a área geográfica onde existe a dita atividade profissional da pesca. Portanto, os pescadores dedicam-se exclusivamente à atividade da pesca porque conseguem exatamente dividir essa atividade entre o rio e o mar. Embora, no rio, nesta componente final, né, que se designa de estuário, né, portanto, a zona de águas de transição, né, basicamente. E no passado, né, obviamente que, quer dizer, isto teve, de certeza que teve a ver com a própria fixação das populações ao longo da margem do rio, né, esta questão, a importância que também os rios tinham em termos de subsistência, né, de fonte de proteína, né, para as pessoas que se foram fixando. E nos tempos mais recentes, obviamente, estas comunidades dividiam a sua atividade entre a pesca e a agricultura, né? Portanto, basicamente era isso, exatamente pela abundância que existia, né? E quando falamos em espécies e da atividade há 100 anos atrás, por exemplo, né? Estamos a falar essencialmente não só do salmão, que no fundo é uma espécie emblemática, né, em termos de atividade. Porque nós temos salmão, também existe não só no Rio Minho, mas também no Rio Lima, provavelmente menos quantidade, mas continuamos a ter o salmão. Sim, a questão do salmão e a importância que tem em termos, também obviamente em termos científicos, é que estas populações, quer do Minho, quer do Lima, neste momento correspondem ao limite sul de distribuição da Europa, não é? Obviamente esta questão de distribuição periférica
tem sempre os seus riscos porque estão no limite, periférico, claro. Estão no limite, as condições ambientais, que sabemos que estão a mudar, as mudanças climáticas, portanto são populações que estão de certa forma em risco, em termos de sua permanência, para o futuro. Mas sim, quer dizer, existe, no Minho sabemos que existe uma população funcional, no Lima há menos informação, mas já há algumas evidências que também há reprodução, portanto não sabemos a dimensão da população, mas realmente representam este limite de distribuição. Mas quando falamos em abundância, falamos essencialmente do Sável e da Lampreia, portanto, que eram rios, que no fundo os rios do norte do país permitiam esta dualidade em termos de atividades, das comunidades ribeirinhas, E o Minho, sempre foi considerado o rio, de certa forma, mais importante no contexto ibérico, realmente, devido à abundância que existia, não é por acaso que os espanhóis falam do rio como o Pai Minho, não é por acaso, Obviamente que esta situação altera-se principalmente pela responsabilidade do homem, que o fragmentou. E com a construção progressiva de barragens, que no caso da bacia do Minho são 70. O Minho tem 70 barragens? Sim, na bacia do Minho, 70 barragens. Tem quantos quilómetros o Rio Minho? De extensão, 330 quilómetros. Exatamente. E em termos de área de bacia são 17 mil quilómetros quadrados. Portanto, as barragens não estão só no Minho, estão nos afluentes. Sim. Mas realmente o que aconteceu foi que com esta fragmentação, estas espécies perderam 90% do seu habitat. E isto não aconteceu só no Minho. O que acontece em algumas populações, e devido a esta fragmentação, é devido à característica biológica de algumas populações, como é o caso do salmão e do sábio, que regressam ao rio onde nascem. Okay? Isto significa que as alterações que se processam numa determinada bacia hidrográfica são determinantes para o futuro destas populações, porque elas, no fundo, como que não conhecem outro rio, Pois. É bem, obviamente que há de haver salmões que nascem no Minho e que entram no Lima, e vice-versa, A distância é tão erráticos e devido à proximidade. Mas em termos gerais de sustento, no fundo, de garantia de permanência destas populações, do sucesso, é muito importante as condições da bacia hidrográfica, Estas alterações provocadas também grande parte pelo homem, faz também com que o rio deixe de ser tão interessante do ponto de vista económico para as populações, ou não? É um facto, obviamente, ou seja, a atividade da pesca perdeu expressão, ao longo dos anos, e perde expressão, quer a uma escala geográfica, porque neste momento está reduzida praticamente, no caso do Rio Minho, ao Rio Minho Internacional, que é desde Caminha até Melgaço, enquanto que no passado os salmões e as lampreias subiam 250 km de rio, iam quase até Lugo. Portanto, há essa perda de escala geográfica e, obviamente, em termos também de quantitativos, obviamente, claro que os preços acompanharam a lei da oferta e da procura, os preços também acompanharam esta escassez, de certa forma, das espécies, Associado a isto, o que nós temos também acaba por ser uma perda, de certa forma, deste recurso e do seu valor. O valor até em termos de marca, porque a marca Rio Minho, no fundo, estava presente na Península Ibérica, num restaurante em Madrid ou num restaurante em Lisboa era frequente salmão do Rio Minho, lampreia do Rio Minho, sável do Rio Minho, que provavelmente tem a ver realmente com a riqueza, com a abundância deste peixe que era enviado, não só a nível do nacional e ibérico, mas também para
as antigas colónias, não é? Claro. Havia pessoas, ou imigrantes, não é, que estavam em França, e havia processos de conservação, não é? Os cabeixes, nas latas, que era o soldador que fechava Havia que ter toda uma economia, não é? Havia associada. Exatamente, Mas estamos a falar de aqui quantos anos? Há quantos anos é que isto começou foi a mudar? Feito no século passado, até os anos 50, 60, né? 70 era, no fundo, era algo que estava muito enraizado nesta. Depois, os efeitos da fragmentação fazem-se sentir principalmente a partir dos anos 60, 70. E então, a partir daí, do rio. Temos estas duas espécies, o sábio e a lampreia, continuam a ser a referência, mas a lampreia já não é como era, não é? Mesmo assim, há anos menos bons, há anos melhores. Claro, mas isso é uma característica dos peixes migradores, okay. Sim, em geral, não é? Quer do salmão, quer do sábio, não é? Porque, no fundo, existem muitos fatores que, no fundo, influenciam nestes processos de recrutamento, não é? Ou seja, um evento de um sábio, não é? que entram os reprodutores para se reproduzirem no Rio Minho. E depois é todo este processo, quer dizer, é o sucesso da reprodução, é o nascimento dos juvenis, eles têm que sair no período de um ano para o mar e passado 5 ou 6 anos voltam para... Né? Ou seja, se há um fator que nesse ano influencia de uma forma negativa o sucesso do recrutamento, isso vai se refletir passado 5 ou 6 anos, não é? E estas variações que nós temos ao longo dos anos, no fundo, são consequência disso, não é? De fenómenos, de eventos que existem, que sempre existiram ao longo do tempo, não é? Não é só a questão das barragens. O problema é que antigamente, como as populações eram muito maiores, não é? Os registros que temos no Rio Minho da pesca do sábio, da lampreia e do salmão vêm desde 1914, né, dados oficiais. O que acontecia é que naquela altura 300 mil sábios, que era isso, não é? Ou uma rede de cerco do Algerife, que era a rede que se utilizava para o sábio e o salmão, apanharem-se de uma vez 500 sábios, acontecia, não é? Portanto, ou seja, estes eventos, no fundo, ambientais que não sentiam-se, mas não tinham uma consequência tão dramática como têm atualmente, não é? Pois, nós estávamos a falar deste impacto que tem a construção das barragens, mas há outros impactos também provocados por homem, em certa parte, que têm a ver com as alterações climáticas. Isto também tem influenciado o ecossistema do rio? Sim, tem influenciado e vai influenciar seguramente no futuro, não é? Porque não é? Cada vez são mais frequentes as ondas de calor. Basta analisar estas séries mais recentes destes eventos extremos, né, de clima, e vemos que a sua frequência vai aumentando, e isso significa que, no fundo, há alterações no sistema, no meio, né? Há menos água, há menos caudal, há zonas de postura, as barragens que regulam os caudais fazem mais retenção de água, por vezes há zonas de reprodução que podem ficar expostas, portanto, ou seja, não funcionam, ou seja, há reprodução, se isso acontece num fenómeno pós-reprodução, os ovos podem se tornar inviáveis ou há predação, portanto, há uma série de fatores, não é? Aumenta o efeito químico de poluição, por exemplo, não é? Quando temos menos água, há um efeito somatório da poluição química, ou orgânica, por exemplo, não é? Portanto, seguramente que vai influenciar, não é? E não só o que sentimos nos últimos, sei lá, por exemplo, há 100 anos, a temperatura média na Foz do Minho era menos 2 graus. Portanto, nos últimos 100 anos subiu 2 graus centígrados a temperatura média do mar na zona do Minho, não é? E estas, por outro lado, podemos também ter fenómenos extremos inversos, que é muita chuva em curto período de tempo. Claro, que é o que está a acontecer, por exemplo, agora, não é? Portanto, os fenómenos extremos provavelmente vão se agravar, não é? E o que pode acontecer em relação a estas populações é estas populações que têm este fenómeno do regresso a casa, não é?
que vêm reproduzir-se ao rio onde nasceram, provavelmente poderão deixar de ter condições, né? e vão desaparecer, né? Ou as que se conseguirem, ou seja, vai haver como que um movimento para norte, né? Ok. Ricardo, apesar de nós estarmos a passar uma fase em que as alterações climáticas faz parte do nosso dia-a-dia, discute-se este tema em todo lado e todos os dias, porque nós estamos a ver as coisas a acontecer, nós já não estamos a falar se não nos portarmos melhor no futuro, não, já é o que está a acontecer. No entanto, isto também é um bocado cíclico, ou seja, nós não somos só nós, os seres humanos, que temos que temos, eu não gosto muito de usar esta palavra, mas temos culpa de estar desta forma. É verdade que hoje somos 8 mil milhões de pessoas, que duplicamos o número de pessoas no mundo nos últimos 50 anos, ou seja, isto também tem impacto, queiramos ou não, mas o que eu te queria perguntar era, isto também é cíclico, ou seja, o planeta também já sofreu muito destas alterações, destes ciclos de períodos mais quentes e períodos mais frios, certo? Sim, aquilo que quando há bocadinho referia, portanto, eu referi-me só ao último, quando eu referi os 18 mil anos, foi o último momento em que o nível do mar esteve, de facto, baixo. De lá para cá, tem vindo a subir. O que é que aconteceu para trás? E isto é com base em registros que nós temos aqui na nossa costa. E, portanto, quando eu refiro aqui a nossa costa, refiro-me, grosso modo, aos dados que nós temos desde a costa de Esposende até quase à Finisterra. Pronto. Basicamente é aqui este alinhamento. Portanto, os dados que nós dispomos mostram-nos que nós, nos últimos 400 mil anos, como eu estava a referir, tivemos, em termos de períodos interglaciários, portanto são os períodos quentes, tal e qual como este que nós temos agora. Portanto, temos o atual, depois tivemos há cerca de 100 mil anos, isto arredondando os números, o dado correto, a data correta é 124.100. Pronto. Aqui 24 mil anos não fazem diferença nenhuma. É isso. Quando nós estamos aqui preocupados que envelhecemos 10 anos. Não é? Depois, há 200 mil, portanto o número correto será andar à volta dos 235 mil, depois aos 300 mil, o número correto 330 mil. Ou seja, de 100 mil. É, de 100 mil. Porque aquilo que... Então nós levamos com 100 mil, estamos a passar isso. Tem a ver, assim, se nós nos conseguíssemos, lá está outra vez a questão de relativizar o tempo e o espaço, se nós nos conseguíssemos colocar fora do sistema solar, e se utilizássemos uma câmara que nos permitisse fazer a filmagem da forma como o planeta Terra se movimenta, que é a parte que nos interessa, não é, especificamente, se movimenta em relação ao Sol, como eu estava a dizer ao início, há aqui duas questões, que é, primeiro, a relação entre a Terra e o Sol, em que a órbita vai variando de excêntrica a concêntrica, portanto, em termos da posição do Sol em relação em termos da nossa posição Terra em relação ao Sol. Isto é um ciclo de aproximadamente 100 e 100 mil anos, que se repete em termos de recorrência, uma baixa recorrência. Depois temos um ciclo que tem a ver com o tilting, a inclinação do eixo da Terra, que vai variando, e o período de recorrência é de 41 em 41 mil anos. E depois existe tem a ver, outro parâmetro que tem a ver com a conicidade do eixo de rotação da Terra. Pronto. E esse dado é um dado que é mais controverso e não se conseguiu ainda chegar a um valor, mas varia entre os 19 até aos 26 mil anos. Juntando estes padrões todos num gráfico só, temos um padrão complexo que imprime também uma complexidade à forma como a nossa atmosfera é, aos seus padrões, ao seu comportamento, às suas características. E, portanto, qual é que é aqui o denominador? Porque isto tem a ver com o quê? Tem sempre a ver com a mesma questão, com a questão da termodinâmica, com o calor que chega a nós ou que não chega. Pronto. E por isso que eu me referia à questão da atividade à superfície do Sol, das explosões que existem à superfície do Sol e que nós conseguimos vê-las, mas que imprimem aqui uma diferença entre o período, ou os períodos em que essas manchas solares não foram observadas ou não existiram essas explosões à superfície do Sol, não eram reduzidas, e à atualidade temos aqui uma diferença
é uma diferença, se formos estimar isto, são 4 watts por metro quadrado. Só que isto cria este pequenino dado termodinâmico, cria diferenças importantes do ponto de vista daquilo que é o nosso clima. Para falar, por exemplo, na questão da pequenidade do gelo, que está aqui muito bem marcada também, as dunas, por exemplo, que estão a cobrir o Monte Galeão, foram precisamente superadas nessa altura. Nós estamos a falar de esse período, desta pequena ou mini idade do gelo, isso foi durante o século... Foi, grosso modo, durante o século XVI até o século XIX, entre 1550, vai arredondando, 1580, os dados que nós temos aqui, temos dunas desde essa idade, desde 1580 até 1850. Durante esse período houve uma baixa significativa da temperatura? Uma baixa significativa da temperatura. E isto está relacionado com uma diminuição da atividade da superfície do Sol. Pronto, atividade termodinâmica. E estamos a falar aqui de 4, 5 watts por metro quadrado, em termos de diferença. Portanto, estamos a falar aqui de um pequenino ciclo que se repete a cada 11 anos. São de ciclos de 11 em 11 anos. O que eu quero aqui explicar com isto, 11 anos, nós temos um aumento da atividade da superfície do Sol, okay, que faz com que chegue à Terra mais calor. Pronto. Mas essa mini era mais fria ou glaciar, estamos a falar de mínimas do ponto de vista de foram algumas centenas de anos. Mas são umas centenas de anos, ou seja, e houve vários mínimos, pronto. Mínimos esses que duraram algumas décadas. Houve pessoas que nasceram e morreram com uma ideia, com uma percepção do clima completamente diferente daquilo que temos hoje. Claro, e que aquilo foi, quando nós olhamos, isto é a mesma coisa que estamos a olhar para um gráfico ali na recepção, temos ali estamos a ver ali um desenho de um gráfico e conseguimos perceber o contorno geral. Outra coisa é eu me aproximar e conseguir ver até com uma lupa os detalhes, os indentados, pronto. É um bocadinho isso que nós temos também, ou seja, quando tu me perguntavas logo de início a questão da posição da costa, é uma pergunta complexa de responder, porque de facto nós podemos ter aqui a big picture. A big picture é que nós de 100 em 100 mil anos, essencialmente por fatores astronómicos, nós temos o clima que vai fazendo sempre isto, recuperando os dados que tenho daqui desta zona. E que basicamente é sempre isto. Portanto, temos um período, um platô que é o interglaciário, que pode durar 3, 4, 5 mil anos, mantém-se assim quente e depois começa a arrefecer lentamente, com cerca de 60, 70 mil anos em lento arrefecimento, até que atinge um valor mínimo. Isso a diferença é muito grande do valor máximo ao valor mínimo? Em termos de temperatura, sim, podemos estar a falar da situação que nós temos hoje ou a situação que tivemos há 18 mil anos, em que tínhamos glaciares em fusão a passar aqui na nossa costa. Okay. Na gruta da Figueira Brava, mais para o centro-sul, mais para o centro do país, portanto, existem fósseis de focas com cerca de 25, 26 mil anos. Pronto, vamos a falar de focas. Pinguins também, mas pinguins existem em todas as latitudes, não é? Ou tem uma distribuição mais lata. Mas focas, sim, focas. Portanto, se as tínhamos mais para sul, elas também andavam por aqui, não é? Pronto, agora aqui não tivemos a sorte de as termos preservado, terem chegado até aos dias de hoje os fósseis, não é? Os registros da existência desses organismos. Agora, isto para dizer o que é, olhando para esta grande imagem, não é? Nós temos estes ciclos, depois eu acabei por interromper o raciocínio. Portanto, há um arrefecimento muito lento e depois há um aquecimento rápido que demora cerca de 10 mil anos a acontecer e atinge-se um novo momento quente, novo arrefecimento, novo aquecimento. Pronto. Agora, para complicar mais as coisas, já não está nada complicado, não. Complica. Olhando para a forma como os ciclos solares foram desenvolvendo ao longo do tempo, nós, por exemplo, temos em 1960, temos cerca dizendo de memória, pronto, com aqui uma probabilidade de alguma pequena margem de erro, mas teríamos cerca de 250 a 300 manchas solares ano detectadas. Hoje estamos com um valor incrivelmente mais baixo e tem vindo a diminuir, ou seja, os ciclos solares têm vindo a tornar-se cada vez menos expressivos sob o ponto de vista de número de manchas que são contadas anualmente. O que é que isto quer dizer? Provavelmente entraremos numa pequena idade do gelo
se a projeção continuar, em 2050 entraremos numa pequena idade do gelo. Então o que estás a dizer Agora, é que agora as asneiras que nós temos vindo a fazer, vão escamotear esse acontecimento climático. E, portanto, de certa forma, isto é um assunto polémico, não é? Mas é o que nos mostram os dados. E, portanto, se formos ao Observatório de Berna, os dados estão lá. A linha tem sido uma trajetória descendente e entraremos muito provavelmente numa pequena idade do gelo em coisa de 20, 30 anos. E, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que provavelmente estes efeitos que nós temos do aquecimento do clima por mão antrópica, não é? Por efeito antrópico, provavelmente serão serão um pouco diminuídos em relação àquilo que poderiam ser. Pronto. Ok. Não sei se estou mais descansado ou se não, também não, o objetivo não é esse, é vermos e olharmos para os números e perceber que de facto, isso também já falámos de outras alturas, o aquecimento global não tem a ver só pela nossa culpa, nós temos muita culpa, é óbvio. E juntaram-se as duas coisas. Juntou-se o facto de nós estarmos num interglaciário com o facto de termos tido a nossa revolução industrial, não é? Estamos para aí na segunda ou na terceira revolução industrial. Agora com menos poluição também. Sim. A nossa revolução industrial neste momento tem menos poluição do que tivemos há 100 e tal anos. Carlos, voltando outra vez à terra, ao presente, que o Ricardo obriga-nos aqui a fazer aqui uma ginástica de 100 mil anos, que às vezes não é fácil, mas é sempre maravilhoso ouvi-lo falar assim com tanta tranquilidade destes anos todos. Carlos, há um projeto que eu gostava que nos falasses, que tem a ver com um projeto que lançaste não só pelo Aqua Museu, mas também com uma série de parcerias que tem a ver com a etiquetagem de peixes. O que é que foi em concreto? Bom, esta ideia assenta essencialmente na questão associada à valorização do pescado. E é uma ideia que não é nova. É uma ideia que, no fundo, nasce no seio da própria comunidade de pescadores. E por uma razão devido essencialmente a uma situação de conflito que existia e que ainda de certa forma existe, obviamente, e muito associada à lampreia. Porque, né, ao longo do tempo, o que aconteceu foi que, principalmente nos últimos 30 anos, esta questão associada à comercialização da lampreia, muitas vezes os pescadores perdiam, por um lado, algum valor económico com a importação de lampreias, principalmente de França. Por outro lado, a perda da tal referência da marca Rio Minho, não é? Porque diziam que estava-se a vender gato por lebre, não é? Portanto, ou seja, estava-se a vender a lampreia como sendo do Rio Minho, que as pessoas vinham à região e valorizavam por isso também, especificamente a lampreia do Rio Minho, e muitas vezes podia ser uma lampreia francesa ou outra qualquer. Claro que não há nenhuma. Aquelas que não prestam, claro. Estou a brincar. A lampreia do Rio Minho é que é boa, não é? Obviamente. A nossa é sempre que é algo que é importante preservar, mas obviamente que não há nenhuma evidência científica de que as lampreias, mesmo fazendo provas cegas e tudo isso, não é? Pronto, claro que sabemos que existem diferenças se uma lampreia é consumida na Foz do Minho, não é? Ou se é consumida em Melgaço, por exemplo, não é? Porque sabemos que elas deixam de se alimentar, entram com um grande teor de gordura, porque é essa gordura que lhe vai dar energia para ela subir o rio. Claro. Não é? Pronto, a textura da carne é diferente, obviamente, não é? E na altura, talvez há 10 anos atrás, houve alguma iniciativa no sentido de fazer essa fidelização do produto à região, ao rio, não é?
Só que estas iniciativas partiram de próprios pescadores, né? E é complicado, obviamente, né? Partindo no seio da comunidade, porque gera outro tipo de conflitos. A nível individual não é fácil gerir todo esse processo, né? E no fundo acabou por não promover esse processo. O que nós fizemos foi um pouco aproveitar essa energia, né? essa vontade, e acabou por primeiro se candidatar a um projeto do Grupo de Ação Costeira, num projeto que se chamava o Certe Pichis, que no fundo era contactar a comunidade, as comunidades, as diferentes comunidades pescatórias ao longo do rio, percebermos qual era a receptividade para um processo deste tipo, né, de valorização, dar-lhes a informação do que é que estaria em jogo. Portanto, foi essa primeira fase. Depois o projeto evoluiu para um projeto MAR 2020, né, que aí já tinha uma componente essencialmente mais de desenvolvimento de produtos, não é? Ou seja, a ideia principal é, no fundo, desenvolver um sistema de etiquetagem, mas não colocar uma etiqueta por colocar, não é? Porque isto não é um processo novo, já existem, não é? Em outras regiões, não é? E partiu também com o desenvolvimento, eu trago uma, não é? Partiu com o desenvolvimento de uma marca, não é? Que é do Rio Minho, e esta marca do Rio Minho não é por acaso, não é? Porque pode ser uma ideia exportável, claro, não é? Imagina que há sucesso, é um processo do Rio Minho, é? Pode ser do... Exatamente, claro. que caso possa aproveitar. Claro que a dificuldade que tivemos no início é quando somos confrontados com um peixe que é vendido vivo e um peixe que é vendido morto, não é? Porque o peixe que é vendido morto, o processo está relativamente simplificado, não é? Portanto, basta, que é o comum, não é? Uma abraçadeira. Claro que também é importante termos atenção à natureza destes materiais, não é? No futuro, não é? Porque é sempre a luta constante, mas pronto, quer dizer, é uma abraçadeira que tem a própria a tal marca, e que facilmente no pedúnculo caudal do peixe se agarra, não é? Ou seja, nós chegássemos a um sítio onde tem vários peixes à venda, podíamos encontrar o peixe do Rio Minho com esta etiqueta. Com a etiqueta, sim, obviamente. Portanto, no fundo, um certificado sim, da qualidade do rio, ou seja... Seria, no fundo, a garantia da origem. Que era do rio, da origem. A garantia da origem, não é? Exatamente por estes processos de conflito que houve. Claro que para um peixe vivo isto não funciona muito bem, principalmente para um peixe que tem a forma de uma lampreia, não é? Não é? Aquilo, e vai perdendo peso com o tempo, quando está estabulado, não sei o que mais. E então, o que se pensou foi experimentar este tipo de etiqueta, em que basicamente há uma pistola, quase como a roupa, não é? Sim. Aquelas em T, em que isto fica no fundo agarrado à lampreia, e embora viva, mantém-se, né? Tipo um brinco. Ok. Canal, né? Quando ela é vendida viva. Pronto. A particularidade disto de não ser pura e simplesmente só uma etiqueta é que aqui está inserido, estas etiquetas têm inserido um microchip. Isto significa que será possível, no fundo, seguir o percurso do exemplar, não é? Desde o pescador ao intermediário, ou um restaurante, se for o caso, ou um consumidor particular, não é? E com uma aplicação do MAP, não é? Telemóvel, será possível nós passarmos o telemóvel na etiqueta e irmos buscar a informação que pretendemos dar, não é? Quem foi o pescador, em que local é que pescou, a gama de peso que tinha a lampreia ou o sável, e nós termos esta percepção, conseguirmos ter um pouco essa percepção também dos ritmos da comercialização. Não é? Se é um particular ou se é um restaurante, não é? Porque isto, obviamente, implica que terá que haver um processo voluntário de adesão ao projeto. Não é? Claro. Nada disto é imposto. Okay? Daí estas campanhas de sensibilização e de informação. Aqui a expectativa é que, no fundo, seja um processo que crie alguma diferença.
né? E ao valoriza valorizar o território, o produto. Essa diferença traga mais voluntários, né, para o processo, né, desde pescadores a restaurantes e tudo isso. Pronto. O projeto, no fundo, teve por um lado a produção destes produtos físicos, mas também a tal aplicação informática que é necessário estar na base do registro, né? Porque todos estes microchips têm um código, é preciso colocá-los no sistema, e depois no projeto piloto, que será a fase seguinte e que não foi possível fazer por causa da questão da pandemia, né? Ficamos todos em casa, neste projeto piloto a introdução, a aplicação das etiquetas no peixe, no fundo, estava sob responsabilidade dos pescadores, com um acompanhamento técnico, obviamente, porque era um projeto piloto. Num projeto piloto, o que nós pretendemos é saber, no fundo, quais são as falhas que detectamos. Claro. Né? Ele coloca a etiqueta, faz a primeira leitura, inicia-se o processo. Né? Depois se vai à lota, vai para o intermediário, vai para o restaurante, portanto, tentarmos perceber o que é que acontece. Tentarmos perceber que num intermediário, né? E aqui temos intermediários que têm tanques onde as pessoas vão comprar lampreias, confrontar as pessoas com a questão, né, com a tal marca. Há lampreias em que há esta garantia de origem, mas também há outras lampreias, não é obrigatório ter todas as lampreias do Rio Minho, não é? Ou as lampreias que os pescadores que não estão no sistema vendem as lampreias e não terão a etiqueta, poderão ser do Rio Minho ou não. Mas qual vai ser a reação das pessoas que vão comprar lampreias? Será realmente que isso vai influenciar na sua decisão? Para já numa fase inicial, até sem ter em conta propriamente o preço em si. Claro que depois, no desenrolar do processo, naturalmente, se calhar isso vai marcar a tal diferença, né? Se calhar vai ser um produto mais caro no futuro, não é? Pronto, teremos que... Também mais valorizado, criar-se valor, ao criar valor acrescentado, normalmente há um acréscimo no preço final, claro. É normal. Outra ideia que está associada a este projeto é a questão também do melhor conhecimento em termos da exploração do recurso. Porque isso também nos vai permitir isso, porque a informação que nós temos dos dados da atividade da pesca depende muito da declaração dos pescadores, e sabemos no geral que as declarações são subestimadas, não é? Ou seja, mas este produto, ao entrar no circuito, tem que ser um produto declarado. Claro. Não é? Ou seja, vamos ver até que ponto é que vamos supor que há uma valorização e que traz pescadores para o processo, ou seja, melhoramos no fundo a qualidade dos nossos dados, da nossa informação, não é? E se calhar até podemos ambicionar, não é? Claro que aqui há muita ambição junta, não é? Mas podemos se calhar ambicionar em processos de gestão diferentes, porque não é? O que nós pretendemos transmitir sempre aos pescadores é que não pescar muito não significa necessariamente ganhar muito. Sim. Não é? E os próprios ciclos de abundância destas espécies dão-nos esses exemplos, não é? Em anos em que há menos produção de lampreia, os preços normalmente mantêm-se mais altos. Claro. Que não significa necessariamente pior rendimento para os pescadores, não é? E eles no fundo, relatam-nos essas experiências. Quando é que esse preço, no fundo, quebra ou baixa? Quando há o recurso à lampreia importada. Mas aí lá está, né? Vamos supor que há esta preferência por um produto do local. Mas este selo iria ajudar a manter ali o preço no nível maior. E até condicionar nesta própria, né, gestão do recurso, da importação ou não. Portanto, claro. É algo que mereceria, né, e seria interessante, no fundo, testar. E em que ponto é que está o projeto? O projeto está no ponto em que necessitamos agora, no fundo, de algum suporte para ir para o projeto piloto, exatamente. Para testar. Porque os produtos físicos temos, não é? Tudo o que está tudo de forma montada, não é? Agora precisamos no fundo, de recursos humanos, técnicos, para irmos para o terreno e, conjuntamente com os pescadores, fazer o teste. Depois há uma coisa, obviamente, também muito importante, que não é menos ambiciosa, é quem é que vai gerir este processo. Sim, isto é sempre um problema. Ou seja, primeiro testamos, não é? Vamos ver o que é que funciona, o que é preciso melhorar e não sei o quê. E depois tem que ser colocado à região estes resultados, claro. Né? E no fundo estas sensibilidades, estas percepções de todos os intervenientes, quer dos pescadores, quer dos investigadores, quer dos intermediários, de restauração,
faz sentido, é válido, acho que ganhamos com isto ou não ganhamos. Se a ideia é essa, não é? Se realmente é interessante ganhar, provavelmente terá que ser a própria região, a própria comunidade, todos estes agentes, de forma organizada, a tomar conta deste processo, não é? Porque nós não temos capacidade, obviamente, para gerir isto, não é? E, portanto, ou seja, será uma prova, não é? Ou será uma exigência de organização. Claro. Carlos, pegando agora um bocadinho do que estavas a falar, nós temos, associado ao Rio Minho, um certo culto da lampreia. Não só local, mas ainda para fora de portas, em qualquer sítio, quando chega a época da lampreia se fala que temos que ir ao Alto Minho ou à zona do Minho, onde possamos arranjar a lampreia do Rio Minho. No entanto, há aqui parece que as pessoas só se preocupam pela comida em si, não há uma preocupação de perceber como é que a lampreia chega ao prato, porque é que ele tem o preço que tem, porque é que é um produto diferenciador. Há aqui trabalho a fazer, como disseste há pouco, e este poderia ser um projeto que poderia valorizar de facto este produto. Sim, porque no fundo, sim, exatamente. Há mais a informação, esta questão cultural, histórica, não é? Poderia estar associada a todo este processo de rastreabilidade, não é? De informação, não é? para o consumo. As comunidades pescatórias também precisam neste momento disso, ou seja, é preciso a valorização destes pequenos trabalhos, ou seja, destas pequenas produções ou pequenas orgânicas familiares, muitas vezes, dar-lhes este valor acrescentado para que também provavelmente haja aqui uma continuidade até passar a experiência de pais para filhos e dar continuidade a esta relação com a água que parece que estamos a começar a perder de alguma forma nos últimos anos. Sim, é um facto, não é? Quer dizer, não é algo que não é muito fácil, obviamente, né? Porque depende também um pouco da característica funcional das próprias comunidades pescatórias, não é? Claro que quando a atividade pescatória está mais enraizada, há mais profissionalismo, há esta maior ligação, não é? Será de certa forma possível, né, desenvolver alguma destas atividades relacionadas com um aspecto mais histórico e cultural da atividade da pesca, mas por vezes a própria regulamentação causa algumas barreiras nesta proximidade, né, quando falamos, por exemplo, em questões de embarcações ou de experiência, de fazer experiências, as pessoas terem experiência da própria atividade no rio, né, mas porque nós não podemos ir com um pescador à pesca em Portugal. Pronto, exato, não é? Esse tipo é difícil ter é difícil, não é? Ou seja, essa parte da experiência que do ponto de vista até turístico é interessante de percebermos, de até irmos pescar o peixe e depois vir e comê-lo ou em casa ou no restaurante. Em Portugal há muitas entradas em relação a isso. Sim. Mas isto já não se vê do outro lado da fronteira. Como? Em Espanha é mais simples esta questão, não tens essa... Não, aqui no nosso do caso do Rio Minho é igual. É idêntico. É igual. É. Agora, há exemplos noutras áreas geográficas em que isso é um pouco estimulado, não é? Essas experiências, não é? Mas tem essencialmente a ver com essas barreiras de regulamentação, não é? Mas esta experiência com as linhas de água e com o mar, que nós... de 10 em 10 anos, quando muda de presidente ou de governo, dizem sempre que o nosso futuro passa por aqui, pelo mar. A nossa estratégia passa pelo mar. Mas grande parte da população, o acesso que tem ao mar é ir molhar os pés na praia. Ou seja, se nós trabalhássemos mais esta experiência, até com os pescadores, achas que iriam aproximar os portugueses do mar? Esta interação é necessária? O que é que tu sentes? Sim. Achas que há este distanciamento, de facto? Ainda há algum distanciamento, mas a questão da experiência não passa necessariamente só de ir no barco. Mas complementa. Seria um complemento, claro. E o outro lado seria essa questão dos saberes, da experiência, do saber fazer, de mostrar atividades tradicionais. Claro que aí eu acho que assenta essencialmente da tal questão da organização.
não é? Quer dizer, ou a própria comunidade em si, né, em caso de necessidade, poder, no fundo, mobilizar-se na diversidade, né, das atividades, ou então ter, obviamente, algum suporte para isso, também algum apoio, não é? Mas eu penso que, sinceramente, passa pela questão da organização e das próprias necessidades da comunidade, não é? Porque o que é que acontece quando a atividade da pesca começa a não ser rentável, não é? E isso tem acontecido ao longo dos anos, não é? Que nós temos assistido a uma diminuição do número de pescadores, ao número de embarcações, mas as alternativas são sempre ir buscar outras atividades, outros empregos, não é? Ou sair da região até, inclusivamente, não é? Ou seja, provavelmente pela questão, por um lado, desta regulação da procura e da oferta, não é? Até que ponto é que eles sentem que essa diversidade da própria atividade dentro do seio da comunidade pescatória é rentável. Sim, mas se valorizar este trabalho da pesca, da relação com o mar, e a valorização muitas vezes passa pelo facto de dar a conhecer a quem não conhece, ou seja, tornar esta atividade provavelmente mais sexy achas que isso iria ajudar também a que houvesse mais pessoas interessadas em dar continuidade à pesca? Seguramente, sim. Torná-la mais digna. Mais digna, sim. No fundo, acho que é importante valorizar, não é? Que não só nós só preocupamos que estamos a comer peixe, muitas vezes nem nos preocupamos como é que ele chegou até nós, não é? Sim, sim. E esse interesse, né? E no fundo, esse passar da palavra entre as pessoas, o que gera o interesse tem a ver essencialmente com isso, não é? A transmissão do conhecimento, da informação, da atividade, não é? No fundo está tudo interligado, obviamente. Ricardo, tu estiveste responsável pela implementação de um projeto em Viana do Castelo, da valorização no fundo do litoral em Viana, dar a conhecer melhor aquilo que nós temos, ou seja, quando chegamos ao mar não temos só aquelas pedras que se falam, não é? E eu lembro a primeira vez que te ouvi falar sobre pedras, tive um dia inteiro a ouvir-te falar sobre pedras e pensei no final, como é que é possível estarmos um dia inteiro a ouvir falar sobre calhaus e ficarmos sempre com vontade de conhecer mais ainda, mas também és um grande contador de histórias, isto também é importante. Sentes que há muito desconhecimento do nosso território? Quando falamos nesta questão da promoção da nossa cultura, e eu não consigo nunca escapar a já percebi isso, não consigo nunca escapar à questão da promoção da cultura nas nossas escolas. Pronto, sou professor e isso, pronto, uma pessoa não consegue separar uma coisa da outra, mas de facto, se nós pensarmos na promoção da cultura nas nossas escolas, promoção da nossa cultura, da nossa identidade nas nossas escolas, este exercício não é muito diferente para as questões do turismo, porque cada vez mais, se antigamente aqui há 20, 30 anos, os alunos bastava-lhes ouvirem o professor a contar ou a abordar um assunto qualquer do currículo, muitas vezes até de uma maneira pouco contextualizada, pouco enraizada nos aspectos locais. Hoje em dia os alunos são muito mais exigentes e, portanto, querem ter uma experiência. E, portanto, não há assim... Isto era um tema interessante para uma tese de mestrado ou doutoramento, que é pensar aqui nas paridades e imparidades entre aquilo que é promover a cultura nas escolas, que é essa a função da escola, e promover a cultura difundindo-a, não é? Como um veículo de promoção económica de uma região. E portanto... é um trabalho incrivelmente complexo. O Carlos sabe muito bem, tem aqui o Ecomuseu,
Rio Minho. E, portanto, é um trabalho que implica o diálogo com as pessoas, com os atores, com quem faz essa cultura. Neste caso aqui estamos a falar especificamente das comunidades pescatórias, não é? Mas é falar com as pessoas, é termos uma metodologia também validada para que os inquéritos, não é? Porque estas coisas de recolher dados a partir de pessoas, de histórias, etc. Tem aqui metodologias, não é? Claro. Que possam depois permitir que os dados sejam validados até para a investigação que possa ser desenvolvida. Mas para dizer que passa por isto, por identificar, inventariar e caracterizar. E depois, a partir dali, passar para etapas em que nos garantem que esse conhecimento fique de alguma forma perpetuado, pronto, e que possa ser depois valorizado. Eu penso, por exemplo, eu tenho essa memória auditiva, que as rochas também têm também nos permitem, há rochas que uma pessoa consegue identificar também pelo som que nos devolvem no impacto. E eu estava-me a lembrar, quando estavas a falar sobre essa questão, veio-me logo à cabeça o Penedo Ladrão, que eu tenho os últimos ecos da sua destruição, aqui há coisa de 2, 3 anos, ainda estão nos meus ouvidos, todos os dias de manhã, lá ouvia as sirenes e uma detonação subaquática dos restos desse penedo que está debaixo de água e que tem uma história que é património nosso e que é uma coisa que eu tenho em mim que ainda vou trabalhar nesse assunto para que possa vir ao de cima novamente e possa ser valorizado, por exemplo, para quem visita as praias, nosso concelho, também nas escolas para os nossos professores. Esse penedo chama-se Penedo Ladrão. É um quartzito, é aquele quartzito que se vê na Praia Norte, que foi onde ocorreu o crime das Pedras Vivas em 1904. Esse prolongamento dessa bancada de quartzitos, ela prolonga-se para norte e para sul. Ela para norte vai aparecendo, por exemplo, na zona ali daqui de Montedor, e para sul ela cortava a barra. A nossa barra foi uma barra complicada, sempre foi uma barra muito complicada. Hoje em dia, desde os anos 70 do século passado, não é, com as construções que permitiram que a barra seja o que é hoje, não é? As coisas são totalmente diferentes, mas no passado não foi assim. Eu gosto de associar as construções, o farol do Bugio, que é um farol antigo que nós tínhamos, já não está, já foi desconstruído. Esse farol de Bugio é um farol que foi colocado à entrada da barra e é mais ou menos da mesma idade, aquele é do século XVI, da mesma idade que mais ou menos que o chafariz da Praça da República. Pronto. E esse farol foi construído precisamente para dar algumas orientações sobre a forma como os barcos entravam na barra em Viana do Castelo. Logo depois, uns séculos depois, cerca de 300 anos depois, foi construído um outro farol, que é o farol precisamente que é o farol da Nossa Senhora da Agonia. Foi construído por altura da Ponte Eiffel, ele é de 1870, 1880. E os barcos à entrada da barra muitas vezes utilizavam o alinhamento do farol do Bugio com o farol do Santiago da Barra, com o farol da Senhora da Agonia, precisamente para terem um bom alinhamento, para não rasparem com o casco do navio no Penedo Ladrão, porque é ladrão porque roubava muitas vidas. Houve centenas e centenas de navegadores, de pescadores, que morreram à entrada na barra precisamente por causa desse penedo, que era o Penedo Ladrão. E eu lembrei muitas vezes desse Penedo Ladrão durante alguns meses, quando nestas obras que se fizeram de rebaixamento do nível de base do Porto, precisamente para podermos ter ali o maior dinamismo económico, não é? Por causa do Netcom e por causa do próprio Porto. Aqueles rebentamentos eram precisamente os rebentamentos daquele quartzito que está ali debaixo de água, que é um quartzito que tem 500 milhões de anos, que é um quartzito que é o registro do oceano anterior ao Oceano Atlântico, que nós temos aqui registada, pronto, e que foi anterior até à formação da própria Pangeia. E esse quartzito, que tem já em si um valor geológico enorme,
tem também aqui uma ligação interessante à nossa história. Ricardo, tu estavas agora a falar... Isso é importante ser valorizado, turística e educativamente. Mas não achas que nós continuamos a ter nas escolas pouca formação e informação sobre mais micro, mais nosso, ou seja, nós, claro que temos de saber coisas sobre o mundo, sobre Portugal, de norte a sul, mas também nos faltaria aqui uma cultura mais próxima para podermos também depois valorizar. Eu lembro-me, por exemplo, do trabalho que foi feito há uns anos com a valorização do mirandês, não é? E a única forma da valorização do mirandês foi levar o mirandês para as escolas e os miúdos terem acesso ao mirandês. Isto também poderia ser feito para conhecermos melhor o nosso território, ou seja... Isso fez-se cá em Viana, em 2019. Eu na altura estava na Câmara Municipal como vereador e junto da Escola Superior de Educação fizemos um trabalho, portanto foi um trabalho de profunda colaboração em que se criou a primeira pós-graduação do país em Educação, Ciência e Património Local. O que é que se fez com isto? Identificaram-se nas escolas 4 professores, um professor que seja do primeiro ciclo, ou professor bibliotecário, o ideal seria isso, um professor do segundo ciclo, um terceiro ciclo e um do ensino secundário. E a ideia aqui era tentar também juntar isto à formação dos professores, ou seja, a ideia era termos ali um professor bibliotecário que vai abranger ali, ou do primeiro ciclo, vai abranger ali um conjunto e tem uma forma de pensamento especial, não é? Depois, na área do segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, a ideia era termos ali um professor da área das matemáticas e ciências experimentais, um professor da área das línguas e línguas e a parte das ciências humanas, vá lá, ciências humanas e sociais e um professor da área das expressões. Pronto. E então identificámos 28 professores nos agrupamentos de escolas e esses professores foram fazer a pós-graduação à Escola Superior de Educação, que foi desenhada pela Escola Superior de Educação em colaboração com a Câmara. Pronto. E o que é que essa pós-graduação faz? Qual é que era o elenco de disciplinas? Essa pós-graduação vai abrir em breve, vai reabrir em breve, portanto vai voltar a estar como oferta. Mas o que é que a Câmara Municipal pagou a esses 28 professores? Essa pós-graduação que tinha lá no elenco das disciplinas, coisas como, por exemplo, gestão do tempo, a parte da gestão de projeto, etc. Mas tinha também a parte que estava precisamente aquilo que estás a dizer, que não é o nosso mirandês, que o nosso mirandês onde é que está? Está na nossa biodiversidade, na nossa geodiversidade, no nosso património histórico, pronto. Estava lá na cultura, que a cultura é isto tudo, não é? A ciência também é uma atividade cultural. Pronto, a cultura de Viana estava ali encerrada. Para quê? Mas isso está a ser replicado todos os anos? Não, foi o que aconteceu ao Carlos com este trabalho fantástico, veio a pandemia, parou tudo, porque nós, quando terminámos a formação dos 28 professores, o que é que nós tínhamos? Tínhamos 4 pivôs em cada escola, em cada agrupamento de escolas, que iam, junto dos conselhos de turma, dinamizar a flexibilidade curricular. Foi aquele diploma, o 54 e 55 de 2018, pronto, que vinha abordar as questões da flexibilidade curricular. Nós reagimos imediatamente, criámos isto, porque já tínhamos também o projeto de geoparque em andamento, claro. Porque já tínhamos o inventário, a caracterização, tínhamos a parte da classificação feita. Viana é o único concelho no país, que tem a questão do inventário, caracterização, classificação legal da sua geodiversidade completa, bio e geodiversidade. Temos isso tratado. Não há mais nenhum outro concelho do país que tenha, nem os. Aliás, nós fomos farol, tivemos há bocado a falar de faróis, nós fomos farol para outros geoparques, que já são geoparques mundiais da Unesco, precisamente para alavancarem processos deste género, mas ainda nenhum o completou. Nós fizemos este trabalho antes. E, portanto, o que aconteceu, Rafael? Aconteceu que, apesar de nós termos os professores dotados, as equipas disciplinares prontas a criarem projetos de flexibilidade, em que tu tens numa sala de aula, é um bocado desconstruir o horário, e tu podes ter numa sala de aula uma manhã, pode estar um professor de Biologia e Geologia, o professor de Física e Química, até o professor de História também, porque há tema para trabalhar sobre estas coisas. Isto também podia ser replicado ao resto do território, por exemplo? Podia, perfeitamente. Só que isto veio a pandemia, nós estávamos a arrancar com os primeiros projetos de flexibilidade curricular, nesta lógica, e parou tudo. Estragou. Estamos nessa fase, eu julgo que sim. Bom, a nossa conversa vai ter que terminar, infelizmente, que já vamos com 1 hora e pouco de programa.
Resta-nos agradecer a vossa presença, é sempre um prazer enorme ouvir-vos, desejar-vos um feliz 2023. Isto é voltar para trás, mas não, temos que andar para a frente. É o tempo. 2023, e que alguns dos projetos que falamos aqui, que espero que se retomem e que voltem a ser trabalhados, e felicidades também pessoais, que também é importante. Nós ficamos então por aqui. O programa de hoje teve, como eu disse, o apoio da CIM Alto Minho e também do projeto Xeris Interreg Europe. Este é um projeto que visa melhorar as políticas de desenvolvimento regional para proteger e promover o património cultural nas comunidades pescatórias, de modo a aumentar a atratividade destas regiões para as empresas, cidadãos e para os turistas. No fundo, é este o grande objetivo também do projeto das Aldeias de Mar. Torná-las como um objetivo, torná-las mais apetecíveis, com o objetivo de valorizar aquilo que elas têm de diferenciador em relação ao resto do território. Nós voltamos de hoje a 8 dias, já sabe, às sextas-feiras estamos aqui depois das notícias do meio-dia, em reposição ao domingo no mesmo horário, mas também nas redes sociais do Vai Dar Uma Curva, às sexta-feira depois da hora do almoço. Muito obrigado e um bom ano para todos e até para a semana.